dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas esse é o último vídeo falando sobre enganos da religião. Gente, nós falamos aí sobre vários conceitos, né, que às vezes, biblicamente falando, são errados e que a gente precisa, a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Não ficar engessados, mas estar sempre renovando nossos pensamentos, nossas atitudes, enfim. Já chega com o dedo nervoso, gente. Curte, dá o likezinho aí pra mim, compartilha esse vídeo se você gostou, tá bom? E para poder explicar o último vídeo aí que eu coloquei falando sobre mudança, que Jesus ele transforma, hoje eu vim aqui falar sobre versículos que falam sobre essas atitudes. João, capítulo 4, fala sobre uma mulher samaritana, né? Os judeus, eles não falavam, não conversavam com os samaritanos, porque eles tinham uma crença meio misturada. Se você for pesquisar sobre como os samaritanos foram se desenvolvendo, você vai entender um pouco do que acontece aí, né? O porquê os judeus, eles tinham esse preconceito com o povo de Samaria. E homem, então, ele não ficava conversando com mulher. Mas Jesus, ele para naquele poço ali, sabiamente, espera os seus discípulos saírem, conversa com aquela mulher samaritana e ele diz para ela: cadê seu marido? Ela diz: não tenho marido. Disses bem, pois você já teve 5 e nenhum deles é teu. Então, a transformação que houve na vida daquela mulher, ela percebe, nós temos erros, a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente precisa mudar, mas às vezes a gente não sabe como fazer, não sabe o que fazer, não sabe como começar, não tem força, não tem estímulo, não tem quem apoie a gente para mudar. E aí a gente continua vivendo, claro que não é desculpa, tá, gente? Mas às vezes a gente só precisa de uma palavra de incentivo, uma ajuda, enfim. E Jesus, ele veio, ele bateu de frente com o pecado dela, ele causou esse impacto nela de primeira vista, e ela viu que aquele homem não sabia nada sobre a vida dela, não deveria saber nada sobre a vida dela, mas estava ali falando tudo. E ela disse: vejo que és profeta, né? E assim, houve uma transformação na vida daquela mulher, de maneira tal que ela saiu dali para transformar a vida de outros. É isso que eu quero que fique entendido dentro do coração de vocês. Não tem como alguém conhecer Cristo de verdade e continuar vivendo no pecado, no erro. Porque esse encontro com Cristo precisa trazer mudança, precisa trazer transformação. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos ler o texto. Cadê? Capítulo 4, versículo 27 diz assim: e nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse qualquer pergunta. Ou por que falas com ela? Quer dizer, ninguém perguntou nada para Jesus, só ficou observando ele lá falando com a mulher. Deixou-a, pois, a mulher, o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, coma. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabes. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguma coisa para comer? Os discípulos nunca entendiam direito o que Jesus falava, mas ele queria dizer que ele estava se alimentando daquela boa ação que ele estava ali, né, pregando, falando, que ele estava feliz, que aquilo ali era
o que o alimentava de verdade. E ele não precisou ir à cidade, ele não precisou evangelizar, ele não precisou fazer nada disso, porque aquela mulher samaritana teve uma transformação tal na vida dela que ela mesma foi lá e falou, foi lá e pregou, foi lá e alcançou aquelas vidas para o Senhor. E não somente esse texto, mas vemos também no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 45, deixa eu aqui achar, 2:45, não é 2:45 não, gente, é capítulo 1, versículo 45, que diz assim: mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Aqui fala sobre um leproso. Jesus curou esse leproso. A mudança na vida desse leproso foi tão grande que, por mais que Jesus falasse assim para ele, não fala nada não sei o quê, ele foi lá e pregou, ele foi lá e contou, ele foi lá e mostrou a mudança que havia acontecido na vida dele. Outro também é capítulo 5 do livro de Marcos, versículo 15. A cura de um endemoniado. Aquele endemoniado, cada versão tem um nome, né? Mas é Gadareno. Quando esse homem foi liberto, no versículo 15 diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, quer dizer, ele tinha legião, não tem mais. Ele estava vestido e em perfeito juízo e temeram. E lá no finalzinho diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Eu quero encerrar por aqui, porque eu podia pegar várias passagens que falam sobre a transformação e o que aconteceu na vida dessas pessoas depois dessa transformação, que foi pregar o evangelho, que foi a mudança de vida, que foi a transformação verdadeira. Muitas mulheres seguiam Jesus depois de terem sido transformadas por essa vida, né? Porque Jesus ele é vida. E é disso que eu falo, né? A Bíblia fala que é pra gente olhar para a árvore para saber o fruto. A Bíblia fala que nós temos sim que analisar todas essas coisas. Então, enganos da religião, gente. A gente não pode ficar preso a esses enganos da religião. A mudança ela tem que existir, né? E existem religiões que você tem todo aquele processo que eles chamam de libertação, mas você não vê mudança de vida na pessoa que está ali dentro, na mudança de vida das pessoas que até mesmo tem algum tipo de cargo. Então, isso para mim é falso, porque não tem mudança de vida. E precisa haver essa mudança de vida, né? Se eu vou para uma religião que exige uma santificação, uma mudança, e eu vejo pessoas vivendo da mesma maneira, eu vou fazer o que lá? Para ficar numa religião, fazendo as coisas que eu faço no mundo, eu fico no mundo, tá bom? Então, vamos parar para analisar, para, né, buscar o que a gente pode buscar de melhor e verdadeiramente seguir ao Senhor do jeito que Ele quer que nós sigamos, tá bom? Beijos a todos, até a próxima.